Ainda sobre a crise de valores no sistema angolano. A crise do Estado angolano aparece como efeito das demais crises analisadas e por analisar, relativamente à crise da cultura, da família, dos cidadãos que cada dia que passa se pervertem de forma assustadora, nada fazendo pelo bem comum, tal como se apresenta o ambiente cultural em que vivemos e a mentalidade egoísta e interesseira que nos anima. Não podemos pretender que o Estado saia ileso deste desastre que nos coloca há vários anos. Quer a sociedade imperfeita, quer a perfeita, tenha como protagonista a pessoa humana, pois ambas as sociedades devem estar ao seu serviço, ajudando-o a crescer, a desenvolver-se e a realizar-se nos melhores modos possíveis. Um Estado é bom quando são bons todos os elementos que o constituem, desde a autoridade, estrutura, famílias, pessoas e cultura. E é ruim quando algum ou todos estes elementos são ruins. A conclusão lógica que se impõe nesse raciocínio é que o nosso Estado também vive numa crise profunda, pois os membros e as instituições que a constituem estão em crise. Apesar de sabermos que o Estado está essencialmente ao serviço do bem comum, assim a riqueza, o lucro, a propriedade, a cultura, a própria saúde em certos casos, são todos bens particulares a ordenar ao bem da coletividade para que com o intercâmbio, partilha, participação e comunicação destes, assegure uma vida decorosa para todos. Mas infelizmente, no nosso caso, o vírus da corrupção propagou-se de tal forma que nem sequer poupou as instituições que dão vida ao Estado, desde a política, a economia, a jurídica e a cultura. Quase todos se serviram do Estado para fazer fortuna pessoal e sugaram-no de tal maneira que eles se tornaram cada vez mais ricos, enquanto o Estado continuou cada vez mais pobre, com um débito público astronômico. E como é óbvio, um Estado pobre e tratado desta maneira não pode satisfazer cabalmente as necessidades dos seus súditos. Basta ver o que passa com os salários dos trabalhadores da função pública, com a saúde e com a educação. As responsabilidades dessa situação devem ser distribuídas segundo o papel e o peso que cada cidadão ocupa na sociedade. Por isso, a responsabilidade principal cai sem dúvida sobre os políticos, que por vocação são aqueles que não deveriam ocupar-se do bem privado, do próprio bem pessoal, mas sim do bem comum. Cremos que os governantes são escolhidos entre os melhores e não entre os piores ou convenientes. Eles existem para tutelar e defender esse bem, para que cada pessoa, gozando dos mesmos direitos e usufruindo das mesmas oportunidades e garantias, possa trabalhar pela sua própria realização e felicidade. É exatamente esse espaço vital que falta na nossa sociedade e que os políticos são chamados a repor. Ao lado dos políticos colocaríamos os intelectuais e os educadores, que ao introduzirem os cidadãos na militância de ideologias desumanas e falsas, favorecem a corrupção e o massacre de consciências e alimentam com os seus argumentos um Estado exageradamente paternalista, que subestima em tudo os seus súditos, até no pensar e no querer, conduzindo pessoas à passividade, à inatividade, à dependência cega e ao parasitismo. Também é verdade que os educadores e os responsáveis dos meios de comunicação massiva devem interrogar-se sobre as próprias responsabilidades em relação à decadência dos ideais, dos valores e dos costumes no nosso país. Geralmente, contentam-se em fornecer à juventude uma instrução mais ou menos à altura dos tempos, mas não se preocupam muito em formar as consciências e a adestrar os jovens com virtudes. A escola é um dos órgãos mais importantes para a formação dos cidadãos. Por isso perguntamos, o que é que tem sido feito na escola para criar nos jovens uma consciência social e política idônea e para incutir neles o princípio de responsabilidade? Quer parecer-nos que perante esse quadro desolador, a melhor resposta possível é bater no peito e recitar o meia-culpa, porque a crise do Estado contribuiu também para a magistratura, aquela instituição capital a qual é confiado o bem supremo de uma sociedade, a justiça. Os nossos magistrados devem honestamente interrogar-se se administram a justiça em nome de todos e de igual modo para todos. A lei na nossa sociedade é igual para todos. A falta de confiança pelas instituições exibidas pelos cidadãos não terá sido também favorecida por uma justiça administrada ou aplicada segundo partes? É um exame de consciência que se impõe se queremos realmente instaurar a cultura da legalidade, onde todos se sintam iguais perante a lei e a respeitem. Os pontos inquietantes são inúmeros, e tudo isso se deveu a uma falsa concepção do homem,
primeiramente importada do marxismo e nestes últimos anos do liberalismo. O serviço que os políticos prestam ao nosso país não é um serviço ao homem integral, ao homem no seu todo, na sua tríplice dimensão de corpo, alma e espírito. Estes deixaram-se terrivelmente condicionar por uma visão encurtada do homem, onde foi visto laicamente, fechado na imanência, totalmente secularizado, livre de qualquer vínculo moral, preocupado exclusivamente do seu próprio bem material. Assim fizeram uma política do homo carnalis, do homem sendo de prazeres, de ter e de poder. Como consequência, o abismo que separa aqueles que são excessivamente ricos e os que são extremamente miseráveis é infinito. Este é um desnível que nunca deveria deixar os políticos dormir, porque aos miseráveis falta tudo, até o mínimo indispensável, desde a alimentação, vestuário, habitação condigna, saúde, escola, água e energia. É preciso que os nossos políticos estejam atentos para que, saindo das calamidades do marxismo, não nos precipitemos nos horrores do capitalismo selvagem. Por conseguinte, para que o nosso Estado possa superar a presente crise, impõe-se a reconstrução das bases culturais da sociedade, que são essencialmente bases filosóficas, morais, axiológicas e religiosas. A verdade é que a saúde do Estado depende muito da saúde da consciência das pessoas, da vida virtuosa de todos os cidadãos e, de modo particular, dos seus governantes. Este é, portanto, o caminho que deveria seguir a política do nosso país, uma política empenhada na recuperação e reconstrução do homem, criando para ele um espaço vital, propício para o seu desenvolvimento integral e educando-o na verdade e na virtude. Um dos passos importantes a dar nesse sentido consiste em recriar a imagem do Estado, não mais um Estado que incute o terror e repulsa, mas um Estado que inspira confiança, respeito e obediência e que seja capaz de ouvir e dialogar com todos os seus súditos. Assim fazendo, meus caros, estamos em crer que cedo a nossa sociedade resplandecerá com toda a sua pujança e o Estado de Direito que tanto pretendemos instaurar será uma realidade visível.